Olá, tudo bem? Meu nome é Wendel Liabe, sou professor de violino e teoria musical na Fundas, Fundação Cultural Teodato de Santana, localizada na cidade de São Sebastião, litoral de São Paulo. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje, estaremos vendo um assunto novo, que na verdade já trabalhamos com ele, mas é novo porque não aprendemos ele dessa forma, que são as figuras de tempo. Já estávamos trabalhando com elas, porém sem visualizá-las. A partir do momento que contamos o tempo e subdividimos ele, fazemos suas divisões, já estamos trabalhando com as figuras de tempo. Mas agora vamos aprender a utilizá-las de verdade. Elas aparecerão na pauta, na nossa partitura, para nos indicar duas coisas: a nota e o tempo, como o próprio nome já diz, figuras de tempo. Mas não significa que o tempo todo ela irá indicar notas. Por quê? Se eu tenho a figura de tempo dentro da pauta dessa forma, ela nos indica uma nota. Mas se eu tenho a figura de tempo apenas dessa forma, sem estar numa pauta, ela me indica apenas o tempo. Ou seja, dentro da pauta, nota e tempo. Fora da pauta, apenas o tempo. Eu posso usar outros símbolos para indicar as notas dentro da pauta. Porém, esses símbolos não irão me indicar a duração do tempo, apenas a nota que eu estou marcando com o símbolo. Como eu disse, as figuras de tempo vão nos indicar o tempo, mas nem sempre será exatamente o mesmo tempo. Como assim? Vamos imaginar que eu tenho aqui a semibreve. A semibreve, ela vai valer para mim 4 BPMs. Ou seja, a cada 4 batidas por minuto, eu terei uma semibreve. Por que eu disse que nem sempre elas terão o mesmo tempo? Quando eu falo para você que uma música está em 60 BPM, são 60 batidas por minuto. Mas eu posso falar que a partitura está em 120 batidas por minuto. Se ela estivesse em 60 BPM, 60 batidas por minuto, eu conseguiria fazer nessa música 15 semibreves em 1 minuto. Por quê? Se eu subdividir em grupos de 4, eu consigo 15 semibreves. Consigo dividir 15 vezes em grupos de 4. Mas, se eu for colocar a mesma figura de tempo, que é a semibreve, dentro de uma música que está em 120 BPMs, em 1 minuto, eu consigo colocar 30. Porque quando eu aumentei os BPMs, eu aumentei a velocidade. Ou seja, na mesma quantidade de tempo, eu não mudei o tempo. Eu apenas aumentei a velocidade em que eu irei fazer o tempo dentro da minha música. Sendo 120 BPMs ou 60 BPMs, 1 minuto continua sendo 1 minuto. Mas no tempo em que eu faria apenas uma semibreve, eu vou poder estar fazendo duas porque aumentou a velocidade. Isso aprenderemos a visualizar na aula de hoje. Agora, estou com o meu instrumento, podemos estar começando o exercício. A primeira figura que veremos será a semibreve. Como contaremos a semibreve? A semibreve, ela vale 4 BPMs. Então, a cada 4 batidas, eu posso estar fazendo uma semibreve. Por quê? Porque a duração dela. Ou seja, em 2 batidas, eu não estarei fazendo uma semibreve. Estarei fazendo uma outra figura. Em 3, também não. 3,5, também não. São exatamente 4 batidas. Perceba. Eu vou fazer uma semibreve em cada corda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu fiz uma semibreve em cada uma das cordas. Em cada uma das cordas, eu fiz grupos de 4 tempos. Esse exercício nós fizemos utilizando 60 BPMs. E o que aconteceria
se eu dobrasse essa velocidade, colocasse, por exemplo, em 120 bpm. Aqui eu já dobrei o tempo para 120 bpm, ou seja, em 1 minuto eu tenho 120 batidas. Porém, a semibreve que eu fiz antes continua tendo os seus 4 tempos. Só que agora, como eu aumentei a minha velocidade, eu vou ter ela em uma velocidade maior e em um tamanho reduzido quando se ouve. Perceba que eu vou fazer o mesmo exercício que eu fiz anteriormente, utilizando também a semibreve, porém agora, mesmo contando 4 tempos, ela terá um tamanho reduzido por conta da velocidade do andamento que eu coloquei. 1, 2, 3, 4. Eu levei metade do tempo do exercício anterior. Por quê? Eu dobrei as minhas batidas por minuto. De 60 eu fui para 120. Essa foi a semibreve, que como vimos é o equivalente a 4 batidas. Agora, vamos ver uma outra figura de tempo que tem metade do valor da semibreve. Então, se a semibreve vale 4, a próxima que veremos por nome de mínima vale 2 tempos, ou seja, 2 batidas. Vou estar ligando o metrônomo para estarmos fazendo um exercício utilizando a mínima. Lembrando, ela vale 2 batidas. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Perceba que eu levei metade do tempo que eu utilizei na semibreve, porque ela vale metade do valor da semibreve. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. O mesmo irá acontecer quando estivermos aumentando os BPMs. Então, de 60 BPMs, eu vou colocar 120. Agora, estarei contando 120 BPMs. A única coisa que irá alterar, lembrando, será a nossa velocidade. Porém, o tempo é o mesmo. Então, a figura que valia 2 tempos antes, continua valendo 2 tempos agora. Mais 2 tempos do BPM. Então, 1, 2, 3, 4. Viram que foi muito mais rápido do que quando fizemos com a semibreve. Porque agora eu tenho que fazer na metade do tempo que eu fiz com a semibreve. Vamos fazer mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Essa foi a mínima. Essa é a figura dela e ela irá valer 2 batidas. Agora vamos fazer o mesmo exercício que fizemos na aula anterior, trabalhando com as duas figuras. Primeiro iremos fazê-lo com a semibreve e depois irei fazê-lo com a mínima. Lembrando, antes de começar a realizar o exercício, sempre vendo a postura e o posicionamento. Postura do corpo sempre ereto, as costas retas, mantendo o ombro relaxado, não tensione o ombro. Você vai posicionar os pés na postura correta, vai apoiar o violino no ombro e após o violino estar na postura correta, você irá posicionar o arco nele. Lembrando, sempre de deixar o mindinho dobrado, o dedão
dobrado também nesse formato de C com a mão. Perceba que fica um espaço aqui dentro. Você consegue ver atrás dela. Você consegue ver através da minha mão. Porque vai formar um C. Nunca deixe o dedão dessa forma. E não coloque ele para dentro do arco, deixando atravessar aqui a ponta. Não. Ele fica aqui dentro do arco. Essa posição. Após colocar a postura correta, vamos estar iniciando o exercício. Primeiro, vamos fazer como fizemos na aula anterior. Eu farei primeiro a corda Sol, depois o primeiro dedo na posição, na primeira marcação que temos, que seria a nota Lá. Logo após, vamos estar fazendo a corda Lá, a corda Ré. Quando colocarmos o primeiro dedo na marcação, nós teremos a nota Mi, com o primeiro dedo na marcação. Então, Ré, corda solta, Mi na marcação, que seria o nosso primeiro dedo na primeira marca. A próxima corda que iremos fazer é a corda Lá. Depois colocaremos o primeiro dedo na corda Lá, na primeira marcação, que é a nota Si. Logo após fazer a nota Si, vamos fazer a corda Mi. Primeiro dedo na corda Mi, na nossa marcação, será o Fá sustenido. Essa será a nossa posição que vamos utilizar para realizar esse exercício. Então vamos começar a contagem. 1, 2, 3, 4. Sempre lembre, antes de começar a realizar o exercício, de afinar o violino. Nós temos uma aula já sobre como trocar as cordas e uma outra aula sobre como afinar o nosso instrumento. Então, antes de começar a realizar o exercício, afine primeiro o seu instrumento. Vamos estar repetindo mais uma vez o exercício. 1, 2, 3, 4. Esse foi o exercício utilizando a semi-breve. Agora, vamos fazer o mesmo exercício utilizando a mínima. Perceba o tempo e a contagem. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Preste sempre muita atenção quando você estiver fazendo o tempo, pois nós temos que subdividir o tempo muito bem. Então, 1, 2, 3, 4. Muito cuidado para não fazer dessa maneira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Passando o arco muito rápido para tentar recuperar o tempo que você acabou utilizando a mais do arco.
Por exemplo, você começa o exercício, só que vale 4 tempos. No 2 você ainda não chegou até o meio do arco. Você ainda está na região do ponto de equilíbrio. E você tenta acelerar para chegar na ponta no tempo. Só que isso faz com que você tenha uma alteração no som. Ó, perceba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não pode ter esse som, essa sonoridade. Nós temos que ter a mesma intensidade de som do começo até o final desse exercício. Então tem que ficar dessa forma. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O mesmo som do começo ao fim. Essa foi a nossa aula de hoje. Nela aprendemos um pouco sobre algumas figuras de tempo. Vimos 2, existem muito mais, mas existem muitas outras figuras que veremos mais para frente. Por enquanto, vamos trabalhar apenas com essas. Passe essa semana realizando esses exercícios que eu passei tanto no vídeo, aqueles anteriores que já fizemos, mas também para essa aula temos esse exercício que eu passei no vídeo e somado a ele eu estarei deixando para vocês em PDF também uma partitura com esse exercício para você estar trabalhando não apenas ouvindo e vendo o vídeo, mas também lendo a partitura, para você já ir se acostumando e se adaptando à leitura musical, que para nós é muito importante. Então lembrando sempre, antes de começar o exercício, afine o seu instrumento. Antes de começar a ler a partitura, sempre verifique os acidentes que tem, o tempo que você precisa utilizar, o andamento em que está a partitura. São coisas muito importantes. Então, só para recapitular, nós precisamos, antes de começar o exercício, verificar nossa postura, a afinação de nosso instrumento. Lembrando sempre, não temos apenas a postura do corpo, mas a postura da mão, tanto no braço do violino quanto no arco. Sempre relembre de tudo isso antes de começar o exercício. E quando for visualizar a partitura, olhe ela no geral, todos os elementos, pois todos eles são muito importantes para você estar lendo ela. Todas as informações que estão lá não são à toa, são para te auxiliar na leitura da partitura. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.